Boa noite. Primeiro eu quero agradecer ao CREMESP por esse convite. Participar desse evento é um orgulho, né? A gente fica meio cheia de ver essa plateia tão seleta. Eu quero agradecer a presença de vocês, sexta-feira à noite, frio, todo mundo cansado, todo mundo firme aí. E imaginei que, quando fui convidada para essa aula, com esse tema, que como todos os outros desse evento, você pode fazer um curso inteirinho sobre ele, né? Que a ideia era de tentar unificar um pouco a linguagem do que vai ser falado nas próximas aulas, do que vai ser falado nas próximas palestras, né? Quanto a alguns conceitos fundamentais. Essa tentativa de unificar a linguagem, de ter uma linguagem universal, é uma tentativa de toda a medicina no mundo inteiro. E a Organização Mundial de Saúde faz vários esforços para tentar ter uma classificação internacional de doenças. Então, se você olhar o livro da Classificação Internacional de Doenças, você vai encontrar o capítulo F1, que fala sobre os transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de substâncias psicoativas. É um capítulo que compreende numerosos transtornos que diferem bastante entre si, tanto pela gravidade como por uma sintomatologia diversa, mas que têm em comum o fato de serem todos atribuídos ao uso de uma, e na maioria das vezes de várias substâncias, prescritas ou não pelo médico. Não consegui. Quero lembrar dois pontos que o Dr. Ronaldo levantou na palestra dele, né? Que numerosos usuários, né, consomem mais de um tipo de substância psicoativa e que toda vez que esse indivíduo, que esse paciente for avaliado, os médicos e os profissionais de saúde têm que estar atentos a diagnósticos associados. Esses diagnósticos têm que ser sempre avaliados e levados em conta e, obviamente, tratados. Bom, o uso indevido de substâncias psicoativas, obviamente, leva a danos. Danos que podem ser vistos durante a intoxicação, e aí, como a Zilá falou, não esperam o momento onde o indivíduo é dependente da droga. O simples fato de consumir uma única vez, ou duas, ou 10, pode trazer consequências. E essas consequências, durante a intoxicação, as consequências mais comuns são um maior risco de acidentes pessoais, tanto no lazer como no trabalho, que variam de acidentes simples até a morte, né? Um aumento da criminalidade, um aumento da violência familiar. Dados muito consistentes mostram que o uso de substâncias está diretamente ligado à violência familiar, seja contra a mulher, contra o marido, contra os filhos, tá? E as taxas de suicídio. Bom, cronicamente, o uso indevido de substâncias leva a uma outra classificação, uma outra série de transtornos, né? Muito simples e comumente visto pelos médicos de todas as áreas é a desnutrição, né? A predisposição a infecções, não só pela fragilidade que se encontra esse indivíduo organicamente, como pelo fato em si do uso da droga poder predispor a isso, seja pela troca de droga por sexo pela droga, seja a infecção pelo vírus da hepatite C com cachimbo ou com injeção, ou de outros vírus, né? Uma pior qualidade de sono, de alimentação, de cuidados na saúde e na higiene em geral. Ela é uma causa direta e indireta de diversas doenças clínicas e psiquiátricas, leva a maiores taxas de abandono e perda de emprego e de abandono familiar. Ainda existe uma complicação extra, né, que é vista nos indivíduos que são realmente dependentes e, no caso de algumas substâncias, apresentam, quando param ou diminuem o uso dessa substância, uma síndrome de abstinência, que pode ser muitas vezes bastante grave, levando a complicações físicas e psíquicas, e que em muitos casos levam ao aumento da criminalidade. O indivíduo, na necessidade de conseguir essa droga, acaba aí cometendo um crime para adquirir a droga,
ou seja, no suicídio, pelo desespero de não conseguir a substância. Dentre os conceitos fundamentais, toda vez que a gente pensar numa intoxicação aguda, nós estamos pensando num estado consequente, né, ao uso de uma substância psicoativa. Esse estado compreende perturbações da consciência, das faculdades cognitivas, da percepção, do afeto ou do comportamento e de outras funções e respostas psicofisiológicas. Essas perturbações têm uma relação direta com os efeitos típicos daquela droga, efeitos farmacológicos correspondentes àquela droga ou àquela classe de drogas, como ela funciona principalmente no sistema nervoso central. Elas desaparecem com o tempo, normalmente tem uma cura completa, salvo onde lesões orgânicas e outras complicações apareçam. Tá? Então, novamente, a natureza da complicação depende da categoria farmacológica da substância e de como se deu esse modo de administração. Os principais riscos são as complicações clínicas e os acidentes. Ela se caracteriza por um desenvolvimento de sinais e sintomas específicos decorrentes da ingestão recente ou exposição à substância. Eu não sou lá muito chegada a manuais, mas eu achei isso bastante interessante, né? Uma diretriz da Associação Americana de Psiquiatria que orienta quais seriam os principais objetivos no manejo do paciente intoxicado. É diminuir a exposição a estímulos externos para garantir um ambiente seguro, monitorado, para aqueles pacientes que estão intoxicados, ambiente comumente fácil nos nossos pronto-socorros, né, que são tranquilos, tem vaga para todo mundo, né? Verificar quais as substâncias foram utilizadas, as vias de administração, a dose, o tempo decorrente desde a última tomada da substância, para aí poder avaliar o nível de intoxicação, se ele está diminuindo ou aumentando. Tá? Sempre que possível, remover essas substâncias do corpo, seja por lavagem gástrica, seja por aumento da taxa de excreção. Sempre que possível, e isso não é bastante comum, a maioria das substâncias não tem um antagonista eficiente, a gente deveria reverter os efeitos dessa substância com o uso de um antagonista. Né? E, obviamente, promover um suporte clínico adequado desse indivíduo para estabilizar os sintomas até que a intoxicação passe. Bom, mas será que todo uso de substância é um problema? Todo mundo que usar uma substância só uma vez, só um pouquinho, será que essas pessoas sempre terão um quadro de intoxicação grave como aquele que levou até o pronto-socorro, onde a gente precisa de todo o suporte clínico? Será que todo uso de substância é problema? É dependência? Para começar, a gente precisa definir, né, quais são essas substâncias que têm um potencial de abuso. Obviamente, elas precisam ter um efeito no sistema nervoso central, passar a barreira hematoencefálica, e elas precisam ser capazes de desencadear a autoadministração repetida, que geralmente resulta na tolerância dessa droga, muitas vezes, quando o indivíduo diminui a dose ou para, numa síndrome de abstinência, tá? E que levam, então, a um comportamento compulsivo deste consumo, neste ciclo ininterrupto. Quando se pensa, então, nesse padrão de uso e se tenta unificar o que é o conceito de dependência, né, surge aí a ideia de que, desse novo conceito, né, de que os transtornos relacionados ao uso dessas substâncias não é dicotômico. O indivíduo está doente ou não está doente. O indivíduo é dependente ou ele não é dependente. Ele é alcoólatra? Não, doutor, eu não sou alcoólatra. Ah, tudo bem, ele não é alcoólatra. Pode continuar com o seu consumo de substância, qualquer que seja ela. Tá? E sim que existem padrões individuais de consumo que variam de intensidade ao longo de uma linha contínua. Então, aqui existiria nenhum consumo, nenhum problema. Apesar do quadro ser geral para todas as substâncias, dele ser de entendimento para todas elas, fica difícil você imaginar um uso leve de crack levando a problemas leves.
a passagem de algumas drogas entre este uso e a dependência, que é a doença mais grave, é muito rápida. Mas com outras drogas, essa passagem é lenta. E até aqui, ela sequer é considerada doença. Não que os profissionais de saúde não tenham o que fazer a respeito, porque cada vez que esse indivíduo vai chegando mais perto de um quadro que pode trazer problemas para ele, os profissionais de saúde têm a necessidade e a obrigação de serem proativos e de interferir, né, de propor mudanças nesse comportamento. Mas você pode ter um uso leve, com problemas leves ou sem nenhum problema, um uso moderado, com alguns problemas já aparecendo. E aqui começam as descrições de doença. Tá? Isso aqui seria o uso social. Tá bom? Na descrição de doença, você tem desde os quadros também mais leves até os quadros mais graves. Mesmo a dependência, ela não é mais considerada como não dependente ou dependente. Tem aqui o dependente mais leve até ele chegar ao mais grave. Então, o seu paciente ou a pessoa que você está avaliando diz, não, mas eu não bebo pinga. Né? Não, mas eu não bebo no trabalho. Não, mas eu não bebo todo dia. Tá? Essas questões não são importantes para você fazer o diagnóstico da dependência só por elas. Tá bom? Porque ele pode ter um quadro, sim, um transtorno, sim, e ainda não ter chegado lá naquele extremo. Então, existe um consumo de baixo risco, seria um consumo de baixas doses, onde são tomadas as precauções necessárias para prevenir qualquer transtorno, qualquer acidente relacionado. Existe o uso nocivo, onde o uso, mesmo eventual, faz com que o indivíduo seja incapaz de controlar ou adequar o seu modo de consumo, né? Que leva a problemas sociais, a problemas físicos e a problemas psicológicos. Vou explicar melhor o uso nocivo depois. Tá bom? E um outro padrão, também doentio, é o da dependência. A dependência é uma relação disfuncional entre o indivíduo e o modo de consumir uma substância. Esse consumo se mostra compulsivo, ele é destinado muitas vezes à evitação do aparecimento de sintomas de abstinência, né? E a intensidade desse consumo é capaz de ocasionar problemas em todas as áreas da vida do indivíduo. Novamente, exemplificando aqui, né, essa mesma questão. Um consumo em baixas doses, baixo risco, né? Isso aqui é um uso social. Então, você também vai entrevistar um indivíduo, vai consultar um paciente, e ele fala, eu bebo socialmente. E essa resposta tá boa, né? Como se o socialmente dele fosse igual ao nosso ou fosse um social de verdade. Tá bom? O vovozinho, nosso vovozinho, toma uma taça de vinho por dia, no almoço e no jantar, nunca bateu carro, nunca brigou com a esposa, nunca faltou ao trabalho, nunca teve síndrome de abstinência, mas ele bebe todo dia. Enquanto o outro, uma vez por semana, encontra os amigos, né? Vai para um bar, bebe em de 5, 10, 15 doses de alguma bebida e volta dirigindo para casa. Quem tem um problema de saúde destas duas pessoas? Tá? Aqui, a dependência já, uma alta incidência de problemas, né? Com um consumo grande. E aqui o quadro que todos os pacientes sempre quiseram alcançar na vida. Por acaso, inexistente, que seria o consumo em altas quantidades com uma baixa incidência de problemas. Aprofundando um pouquinho o conceito do uso nocivo, né? O que é isso? É o modo de consumo de uma substância que é prejudicial à saúde. Tá? Essas complicações podem ser, para ser considerado um uso nocivo, principalmente físicas e psíquicas. O diagnóstico, para você ter um diagnóstico pela Classificação Internacional de Doenças de Uso Nocivo, é necessário que o indivíduo tenha tido um dano real. Não é um dano imaginário e não é um dano simplesmente porque a cultura não concorda com o uso dele, daquela substância. Tá? Normalmente, esses padrões nocivos de uso são criticados pelas outras pessoas. Você passou do limite, você está se excedendo, mas o fato de ser criticado pela esposa, só isso, não faz um diagnóstico. Tá? O que faz o diagnóstico é a associação a consequências físicas e psicológicas
negativas, tá bom? O fato, por exemplo, da maconha ser proibida na nossa cultura ou no nosso governo não faz o uso de maconha por si só um uso nocivo. O fato de ter sido preso porque estava com porte de maconha não faz um uso nocivo. Isso é uma consequência social diversa. Mas o uso nocivo é aquele indivíduo que, apesar de estar com gastrite, com úlcera, com gripe, com sinusite, deixa de tomar o antibiótico para poder beber. Ou bebe em cima do antibiótico. Ou não se trata, né, sabendo que ele tem aquela condição decorrente do uso da substância. Tá bom? Obviamente, como vocês viram naquela graduação, a dependência é um quadro mais grave. Se você consegue fazer o diagnóstico de dependência naquele indivíduo, mesmo que com poucos sintomas, você não faz o diagnóstico de uso nocivo. Ele já passou, né, daquela gravidade. Bom, e o que é dependência? A definição é que é um conjunto de sintomas comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolve após o repetido consumo de uma substância psicoativa, que está tipicamente associado ao desejo poderoso de continuar tomando essa droga, com uma evidente falta ou dificuldade de controlar o consumo. O uso é persistente, apesar de consequências nefastas, muitas vezes, né? O indivíduo dá uma maior prioridade ao uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações, né? E existe um aumento da tolerância pela droga, vou comentar já o que é, e por vezes um estado de abstinência, descrito aí como físico. A dependência é um transtorno complexo. Nada, eu acho que na medicina pode ser mais biopsicossocial do que ela. Como vocês viram pelos fatores de risco, pelos fatores protetores, né? Às vezes o fator que é de risco é o mesmo fator que para um outro indivíduo é protetor, e para aquele indivíduo um fator protetor, num outro momento pode virar um fator de risco. Ter um trabalho protege. Para aquele indivíduo, ter um trabalho faz com que ele tenha dinheiro e compre mais droga. Ele precisaria de um outro tipo de trabalho, de um outro tipo de acesso ao dinheiro? Então, nada pode ser mais biopsicossocial que a dependência química, né? Ela realmente tem componentes sociais, psicológicos e biológicos que são críticos para o desenvolvimento dela. Há de se considerar que a abstinência total e duradoura, depois de um único tratamento, é bastante rara, né? E ela deve ser sempre encarada como uma doença crônica, assim como é a hipertensão e a diabetes, né? Onde o controle e o manejo da doença são muito mais importantes do que o conceito que a medicina tem de cura. Tá? Vocês imaginam a taxa de aderência a tratamento do paciente hipertenso ou diabético, só para não desanimar, né? A taxa de aderência ao tratamento adequado de um paciente diabético, de um paciente hipertenso, tanto a medicação, né, quanto as outras propostas, como dieta, exercício, é mais baixa do que as taxas de abstinência dos dependentes químicos. Bom? E é assim que a dependência deve ser tratada. Mais do que a cura, né, a gente tem que buscar aí o controle e o gerenciamento, o manejo dessa doença. Mas nos últimos 30 anos, o avanço da neurociência, né, com o avanço das ciências comportamentais, foram trazendo mais dados na hora de a gente usar essa definição, na hora de tentar falar uma única língua no mundo sobre o que é dependência e o que não é dependência. Bom? A dependência é um transtorno crônico e ela cursa, na maioria das vezes, com recaídas. Ela é caracterizada pela procura compulsiva pelo uso da substância, a despeito de qualquer consequência que o indivíduo tenha, físico, psicossocial. Ela é o resultado, ou depois de instalada, ela leva a modificações prolongadas e persistentes no cérebro. O conceito que se tem da dependência química atualmente, ele é descritivo, ele é baseado na presença de sinais e sintomas nesse indivíduo, ele procura ter uma objetividade diferente de outras classificações usadas anteriormente,
Ele procura ter critérios diagnósticos bastante claros, tá? E aponta para a existência de diferentes graus de dependência, novamente rejeitando aquela ideia, ou é doente ou não é doente. O senhor bebe cerveja, 3 doses todo dia, o senhor não é doente. O senhor bebe pinga, 3 doses todo dia, o senhor é doente porque pinga. Tá? Não, o uso é uísque, não, o uísque é que nem eu, né? Eu também tomo uísque, então isso não é doença, tá? Aquele lá que toma pinga. Então, estas questões, né, foram descartadas e muito mais o comprometimento da vida desse indivíduo, o envolvimento dele com o uso da substância é que é levado em conta. Tá? Desse modo, então, a dependência é vista como uma síndrome, que é determinada a partir da combinação de diversos fatores e que aparece de maneiras muito distintas em cada indivíduo. Quais são os sinais e os sintomas que vocês vão investigar nestes indivíduos? Para depois a gente pensar nos critérios. A compulsão para o consumo. Dá para ler aí de trás? Ficou muito pequenininho, né? Eu vou ler alto para vocês. A compulsão para o consumo, tá? É a experiência de um desejo incontrolável de consumir essa substância. O indivíduo se imagina incapaz de colocar barreiras a tal desejo. Pelo menos uma boa parte do tempo. Você tem o aumento da tolerância, que é a necessidade de doses crescentes de uma determinada substância ou de uma substância aparente para alcançar os mesmos efeitos que antes o indivíduo conseguia com doses mais baixas daquela substância. A síndrome de abstinência, que não é clara para todas as substâncias, não é bem descrita para todas elas. Para algumas classes de substâncias, elas têm muitos sintomas físicos, têm sintomas físicos proeminentes, é fácil da gente ver. Para outras classes de substância, ela aparece muito mais com uma psicoplastia de sintomas psicológicos, tá? Mas ela está lá, a síndrome de abstinência, que é o surgimento de sinais e sintomas de intensidade variável quando o consumo da substância diminui ou é interrompido. Outro sintoma, né? É o alívio, na verdade um sinal, é o alívio ou a evitação da abstinência pelo aumento do consumo. O consumo passa a avisar o alívio dos sintomas de abstinência, o indivíduo aprende a identificar qual é o intervalo, não é aprende consciente, não calcula, não marca na hora, né? Mas ele começa a identificar o intervalo entre as doses que ele tem que ter para evitar os sintomas de mal-estar, e ele começa a consumir a droga para evitar o aparecimento desses sintomas. Um outro sintoma é a relevância do consumo, onde o consumo da substância se torna prioridade para o indivíduo, né? Consumir a substância é mais importante que qualquer outro compromisso que ele tinha anteriormente, tá? Que eram valorizados por ele. Tá? O estreitamento ou empobrecimento do repertório. É a perda das referências internas e externas desse indivíduo de quando é adequado usar isso. Né? O indivíduo não usa mais em situações sociais. Ele nem procura mais situações sociais só para usar. Né? Ao longo do tempo, ele simplesmente passa a não ter mais situações sociais e a vida dele gira em torno desse uso. Inclusive passando a usar em locais bastante inapropriados, como o trabalho. E uma coisa interessante, né, que reforça aquela ideia de que o componente cerebral da dependência química está lá presente. Né? É a reinstalação da síndrome, mesmo depois de anos de abstinência. Uma síndrome que às vezes levou anos para se estabelecer, o indivíduo ficou em tratamento ou ficou abstinente por anos, né? Pode retornar completamente em poucos dias depois de uma recaída. Eu vou dar uma adiantadinha, que já são, né? 5. Que maravilha. Tá? Só os critérios mesmos, quais são baseados naqueles sinais e sintomas que a gente comentou: forte desejo ou senso de compulsão para consumir a substância, dificuldade de controlar o comportamento, de consumir, tanto quanto o início, o término e o nível de consumo, um estado de abstinência fisiológico quando para ou diminui,
uma evidência de tolerância, então doses crescentes da substância são necessárias para ter o mesmo efeito, um abandono progressivo de prazeres e interesses alternativos, tá? Desculpa. E a persistência do uso a despeito de evidências claras de uma consequência danosa para ele. E o que é a síndrome de abstinência? É um conjunto de sinais e sintomas, né, que se agrupam de maneiras diferentes, de diversas maneiras, tem gravidades diferentes. Também pode ser, né, uma síndrome de abstinência leve, moderada ou grave, mas eles ocorrem quando o indivíduo para absolutamente ou relativamente o uso de uma substância que foi usada por um tempo prolongado, né, e compulsivamente. O início e a evolução dessa síndrome são limitados no tempo, né, e o aparecimento dessa síndrome depende bastante da categoria e da dose da substância que era usada anteriormente. Tá? A síndrome de abstinência pode ser complicada aí com o aparecimento de outros quadros clínicos que são comuns principalmente na síndrome de abstinência dos depressores do sistema nervoso central, o álcool, os derivados do ópio, os benzodiazepínicos, os barbitúricos, os inalantes e solventes. Por que acontece essa síndrome de abstinência? Ela resulta de um processo neuroadaptativo do sistema nervoso central. São descritos dois tipos de adaptação, vou falar bem rápido, né? Esses dois tipos de adaptação ocorrem frente à presença constante de uma substância. Essa adaptação acontece em busca de um novo equilíbrio do funcionamento neuronal. Existe a adaptação de prejuízo, que é a diminuição do efeito da droga sobre a própria célula, né? E a adaptação de oposição, que é a instituição de uma força antagonista ao efeito da droga no interior da célula. E a síndrome de abstinência se dá, tá, quando essa droga é removida e você desequilibra novamente. Então, para terminar, que já deve ter acabado, não? Tem uma 5? Aqui, rapidamente, um esquema, usando aí o álcool como exemplo de como se dá essa adaptação. Você tem lá a sua intoxicação por álcool, mais frequente, menos frequente, você não tem muitas consequências, você toma todas as precauções necessárias, ela não é um hábito, né? É algo que é feito realmente para relaxar, mas você vai exagerando na frequência, na dose, né, no número de episódios, tá bom? E o seu cérebro facilmente passa a, em vez de ficar intoxicado com uma lata de cerveja, precisar de 2 ou 3. Que é uma fase onde você fala, não, esse aqui é meu limite, eu vou parar, não vou beber mais que isso, né? Esse limite vai subindo. Antes eu não conseguia beber tanto, hoje eu bebo mais e não fico tão ruim. Isso se dá por causa dessa adaptação. Existe então o efeito agudo do álcool, que mexe em toda a neurotransmissão, faz com que você tenha os sinais e os sintomas da intoxicação, né? Mas se isso daqui é frequente, né, você insiste com o cérebro para que ele tenha uma nova adaptação neuronal, para que você não passe tão mal, para que você não tenha tantos efeitos, né? E essa adaptação passa a ocorrer aqui. E você desenvolve, então, a tolerância ao uso de álcool. Aí, para você conseguir ter o mesmo efeito, você precisa beber muito mais. Tá? Por qualquer motivo, e muitas vezes esse motivo é clínico, eventualmente o paciente tem um acidente, ou ele tem uma complicação clínica, ele vai para o hospital, né? Mas por qualquer que seja o motivo da interrupção do uso, você tem aí uma adaptação sem mais nenhum álcool acontecendo, né? E é decorrente desta força aqui, os sintomas vão aparecer, tá? Os sintomas da síndrome de abstinência. O indivíduo vai, obviamente, tentar beber para voltar a esse equilíbrio, que é onde ele se sente bem, porque aqui ele se sente muito mal, tá? Se bem tratado, se adequadamente tratado, né, dependendo do tempo que ele fica abstinente, ele consegue se recuperar disso, entra aí num período prolongado de não uso da substância. A qualquer consumo da substância, mesmo que muito tempo depois, parece que existe uma memória aqui,
faz com que toda essa fase seja pulada. E o indivíduo logo terá não só todo o ciclo da dependência, como todo o ciclo da instalação da abstinência também. Bom, tem muitas outras coisas para falar sobre esses conceitos. Como eu disse, a gente poderia passar um dia inteiro, mas acho que a ideia era que vocês pudessem entender um pouco o que a gente chama de dependência, de abstinência, bom, para as próximas palestras. Muito obrigada, boa noite.